Dizia o dito popular que quem ri por último, ri melhor. Boa tarde, pessoal. Está entrando no ar mais um blog da cidadania ao meio-dia. Pessoal, eu acho que hoje é dia de rir. Hoje é dia de rir muito, até porque tem gente, a gente tem que rir dessa gente que acha que do lado de cá é todo mundo idiota, não é? Eu vou ler para vocês mais um furo da nossa querida Mônica Bergamo, no começo da noite de ontem, mais precisamente às 18 horas e 23 minutos. Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo: procuradores da Lava Jato pedem que Lula cumpra a pena no regime semiaberto. O blog da cidadania usou uma imagem bem criativa para dar essa notícia, que foi o Dallagnol com o punho em riste e gritando Lula livre. Que gente legal, não? Como eles são bonzinhos. Como o Dallagnol é um docinho, de repente virou um docinho. Não é verdade? Não, não é verdade. A questão aqui é a seguinte. Logo nos primeiros parágrafos, a gente já percebe o que é que eles querem. E o que eles querem é mel na chupeta, só que, Dallagnol, não vai rolar. Não vai rolar pelo seguinte: não vai rolar porque não haverá democracia no Brasil enquanto a prisão ilegal e criminosa do ex-presidente Lula não for revertida de uma forma completa, de uma forma em que não restem dúvidas de que ele foi alvo de uma trapaça e o Poder Judiciário, diante do mundo, tem a obrigação, minhas amigas e meus amigos, o Poder Judiciário brasileiro, ele precisa resgatar a sua imagem diante do mundo, senão, sabem o que vai acontecer? Vai continuar acontecendo o que já está acontecendo. O Brasil vai continuar sendo visto como um país sem seriedade, sem leis, sem Estado de Direito, e com isso, minha amiga, meu amigo, não vem investimento, a economia vai continuar patinando, o nosso povo vai continuar sendo ridicularizado no resto do mundo, como já está sendo quando o planeta viu quem é que a maioria de nós elegeu como presidente da República. Então, o Brasil está pagando mico atrás de mico, graças ao Bolsonaro, graças a esse ato de estupidez inimaginável que a maioria, pelo menos uma maioria eventual, não é? Não é a maioria do nosso povo que elegeu Jair Bolsonaro, mas vamos lá, gente. Quem não votou na eleição do ano passado elegeu o Bolsonaro. Você não votou dizendo que era tudo igual? Você é um analfabeto político e você ajudou a criar essa situação que nós estamos vivendo. Você foi para a Europa de beicinho, fazendo beicinho, você foi para a Europa fazendo beicinho, logo depois da eleição, em vez de lutar para evitar que essa tragédia em forma de gente se apossasse do poder. Foi você que fez isso? Você ajudou a eleger Jair Bolsonaro. Você é cúmplice disso. Então, o Brasil precisa, o Poder Judiciário brasileiro, para que os investidores no resto do mundo, porque o Brasil, gente, eu só estou fazendo esse preâmbulo antes de atacar o tema. Procuradores da Lava Jato pedem que Lula cumpra a pena no regime semiaberto. Antes de atacar esse tema, eu quero fazer esse preâmbulo. Pessoal, o Brasil é um país que não tem poupança interna. Os brasileiros, até porque a gente ganha pouco, não fazem poupança. Um país que não tem poupança, ele, para crescer, ele precisa de investimento estrangeiro, investimento externo, ou investimento interno também dos seus empresários, tal, né? Precisa do investimento precisa.
interno e externo. O externo é bom que ele se soma ao PIB brasileiro. Muito bem, ninguém é doido. O Rodrigo Maia falou isso na Câmara dos Deputados. Ninguém é doido de colocar dinheiro num país desse. O Procurador-Geral da República, um dos cargos mais importantes da República, é um psicopata, homicida e suicida, como bem disse o Gilmar. É um psicopata, o sujeito vai lá, e ele é tão doido, tão maluco, que ele vai e dá uma entrevista e fala publicamente de diversos crimes que ele cometeu, inclusive de prevaricação, quando o Temer e o Aécio pediram para ele para moderar, para ele violar a lei e protegê-los, e ele não fez nada. Ele tinha que ter denunciado tanto o Aécio quanto o Temer. Por que ele não fez isso? Porque ele prevaricou, porque ele estava envolvido com a quadrilha da Lava Jato, ele estava envolvido com o Deltan Dallagnol e com a força-tarefa da Lava Jato. Eles são todos malucos. Esse pessoal tocou fogo no Brasil, a Lava Jato tocou fogo, derrubou, acabou com a economia, destruiu a economia brasileira, destruiu dezenas de milhões de empregos, colocou o país numa rota de confrontação entre irmão contra irmão, pai contra filho, marido contra esposa. Vocês entendem? Então, a situação que está o nosso país, nós devemos agradecer a Sérgio Moro, a Dallagnol, devemos agradecer a Michel Temer, devemos agradecer ao PSDB, devemos agradecer à mídia, à Globo, à Folha de São Paulo, à Revista Veja, ao Estadão, a todo esse conglomerado midiático que lutou enlouquecidamente para encarcerar o Lula a qualquer preço, para tirá-lo da eleição, para que fosse pavimentado o caminho para o tucano Geraldo Alckmin, que no fim terminou a eleição com 3% e viu passar que nem um foguete por ele o nazi-fascista Jair Bolsonaro e o seu séquito de dementes, de psicopatas perigosos. Então, vamos ler aqui, pessoal, antes dessa leitura, mais um recadinho. Eu quero ler a notícia Mônica Bergamo para vocês verem que a notícia já contém a explicação de toda essa tramóia que representou esse ato bizarro dos procuradores divulgado ontem à noite. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: tudo isso se coaduna com tudo que nós vimos dizendo aqui no canal sobre o processo de liberação do Lula que estava em curso, sobre o processo de constrangimento nacional e internacional contra a justiça e sobre o processo de apodrecimento do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque tem sido dito aqui reiteradamente, o país está indo pro buraco e as pessoas, cada dia que passa, vem mais um que pede desculpas por ter apoiado o golpe, pede desculpas por ter criticado o Lula, pede desculpas por ter ajudado a prender o Lula, pede desculpas por ter votado e feito apologia ao Jair Bolsonaro. Então, o que está acontecendo é que nós estamos rindo por último, e nós vamos rir por último muito mais, vocês sabem por quê? Porque a verdade é irrefreável. Ninguém consegue segurar a verdade. Por isso que eu tenho muito medo da mentira. Eu evito, todo mundo mente, tem mentiras sociais, pequenas mentiras, algumas mentirinhas que a gente julga sem importância, mas toda mentira é nefasta. Ela gruda em você e ela fica perturbando a sua vida e te ameaçando o tempo inteiro. Então, fujamos da mentira. Fujamos da mentira, porque a mentira é um veneno, é um vírus que pode acabar com as nossas vidas e com outras vidas. E as mentiras todas que foram contadas para esse país, para um grupo de bandidos tomar o poder, com Michel Temer, tiraram gente honesta como Dilma Rousseff do poder, para colocar um ladrão,
vagabundo, sem vergonha como Michel Temer no lugar, para ele entregar a cabeça dos trabalhadores para empresários sonegadores, bandidos, que se locupletaram a vida inteira das más condições de trabalho que são oferecidas para os trabalhadores brasileiros. Essa foi a razão do golpe, reverter a distribuição de renda dos tempos dos governos do PT, quando o Brasil foi se tornando paulatinamente um país mais igual, um país mais justo, um país mais igualitário, um país com oportunidades para todos, um país digno que respeitava a si mesmo e se fazia respeitar. Esse país ele está sendo destruído pelo ato insano de setores da sociedade, inclusive setores da sociedade que estão sendo muito prejudicados pelo governo Bolsonaro e que votaram nele. Ontem aconteceu um episódio muito interessante, essa é a última coisa que eu vou dizer antes de entrar no assunto, um episódio muito interessante lá em Brasília. O Bolsonaro, como sempre, quando ele chega, eu acho que no Palácio, tem um monte de gente ali, um montinho de idiotas ali, querendo apertar a mão dele, elogiando, gritando slogans a favor dele, chamando de mito, né? Que o mito é um substantivo e é um adjetivo. Quando usado como adjetivo, mito pode ser uma mentira. Se eu falar que a competência do Bolsonaro é um mito, eu estou dizendo que a competência dele não existe. Se eu disser que a honestidade do Bolsonaro é um mito, eu estou dizendo que a honestidade dele não existe. Então, é nisso que o Bolsonaro é mito, nas suas qualidades. Bom, vamos lá, pessoal. Procuradores da Lava Jato pedem que Lula cumpra a pena no regime semiaberto. Defesa diz que eventual progressão de regime não anula julgamento de suspeição de Sérgio Moro em processo do ex-presidente. Vamos ler a notícia. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que conceda prisão em regime semiaberto ao ex-presidente Lula. Caso aceite, a possibilidade maior é que Lula cumpra a pena já em casa, já que a maioria dos estabelecimentos penais não tem condições de abrigar presos nesse sistema, como a gente vem dizendo aqui há muito tempo, Lula fica em casa, se saísse dessa forma. De acordo com os procuradores da Operação Lava Jato, o cumprimento da pena privativa de liberdade tem como pressuposto a sua execução de forma progressiva. Lula já teria cumprido 1/6 dela e, portanto, poderia cumprir a condenação em regime semiaberto. Pessoal, peraí, pessoal. Não é esse Ministério Público que fez esse pedido há pouco tempo, que não se cansa de vir propondo ações contra o Lula? Há pouco tempo atrás, o juiz de São Paulo, Ali Maslum, recusou mais um pedido do Ministério Público para processar ele e o irmão dele, porque ele teria feito com que a Odebrecht desse uma mesada para o irmão dele, queriam cadeia para o Lula, por conta desse benefício que ele recebia da Odebrecht, não porque o Lula pediu, mas porque no fim dos anos 80, começo dos anos 90, o irmão do Lula era funcionário da Odebrecht, ele trabalhava para a Odebrecht como relações públicas. Mais de 10 anos, mais de uma década antes de o Lula chegar ao poder. Essa gente não tem vergonha na cara, eles são uns bandidos, uns canalhas, eu vou falar para vocês, isso só xingando mesmo, tá? Então, por que é que, de repente, eles que querem colocar processo em cima de processo contra o Lula, por que que essa gente, de repente, enxerga que o Lula tem bom comportamento e querem o Lula fora da cadeia? Se anteontem eles estavam pedindo para botar o Lula na cadeia por mais tempo. É um mistério? Não, não é um mistério, não. Vamos lá. Assinam esse pedido maroto, entre outros, os procuradores Deltan Dallagnol, Roberto Pozzobon e Laura Tesler.
Esse Pozobon não parece nome de sorvete? Eles afirmam que Lula tem bom comportamento carcerário e que, portanto, faz jus à progressão de regime. Sim, tenho certeza que o Lula tem bom comportamento em qualquer parte. Mas aí, nesse parágrafo, vem a cereja do bolo, né? A cereja do bolo agora. Os procuradores pedem que o ministro Edson Fachin, do STF, seja comunicado do pedido no âmbito do habeas corpus, que trata da suspeição de Sérgio Moro na atuação dos processos em que o presidente está envolvido. Entenderam? Entenderam? Ele quer o quê? Que o habeas corpus que o STF vai julgar agora, já, daqui a pouco, para o Lula, no caso da suspeição do Sérgio Moro, porque a defesa do Lula pediu que o Lula tenha um habeas corpus e saia da prisão porque ele foi condenado por um juiz suspeito para julgá-lo, porque simplesmente ele, de acordo com tudo que tem mostrado o Intercept e pelo próprio fato de ele ter se tornado ministro da Justiça poucas semanas após ele ter prejudicado o candidato do Lula, o Haddad, ao veicular uma delação do Antônio Palocci, que nem tinha sido aceita, nem tinha sido levada a sério pelo Ministério Público, uma delação totalmente vazia, totalmente incrível, né? Incrível de não crível, não é? Incrível, sem credibilidade, não era crível, não foi aceita pelo Ministério Público a delação do Palocci, e mesmo assim o Sérgio Moro, na véspera do segundo turno, ele divulgou, porque ali tinha um monte de acusações contra o Lula, e ele achou que isso pudesse interferir na eleição, e pode até ter interferido na eleição mesmo, para as mentes mais frágeis e menos politizadas. Então, eles fazem esse pedido um dia após o Supremo Tribunal Federal, como vinha sendo dito aqui no canal do Blog da Cidadania, que iria acontecer. O Supremo Tribunal Federal simplesmente anulou o processo do sítio de Atibaia, um processo com o qual o TRF4, mais especificamente o Pedro Gebran Neto, amigão do Moro no TRF4, esse desembargador que vinha correndo muito com o processo para que o Lula não pudesse pedir o semiaberto. É a Lava Jato que estava lutando, correndo para Lula não conseguir o regime semiaberto, porque eles achavam que o Lula iria querer o semiaberto, e, na verdade, o que essa gente mais teme, o Lula ele está preso, vamos entender uma coisa, sem provas, com tudo isso que já se descobriu, ele já devia estar na rua no dia seguinte, né? Porque se você encarcerou uma pessoa inocente, ou que teve um julgamento forjado, falso, em qualquer sociedade civilizada, você vai falar, não, isso é uma coisa inadmissível. Você prende o bandido, tem que prender. Agora, uma pessoa sobre a qual a culpa não está provada, essa pessoa não pode ficar um segundo na cadeia. Um segundo. Pense você, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, que trabalhou duro a sua vida inteira, que nunca fez mal a ninguém, pense em você preso por uma acusação falsa. E aí, você mesmo, bolsominion idiota, pense em você preso por uma acusação falsa, seu imbecil. Pense nisso. O que é que acontece? Como é que você vê uma prisão falsa? É isso que está acontecendo. Então, não é possível, pessoal, que uma pessoa fique presa nessa situação. Então, eu quero que você reflita comigo o seguinte. Os procuradores pedem que o ministro Edson Fachin seja comunicado do pedido no âmbito do habeas corpus. Para quê? Para que o Fachin tome uma decisão de anular qualquer coisa ou de dizer,
Bom, o habeas corpus nem cabe mais discutir, tá? Porque está no poder dele, tirar da discussão, pedir vistas, fazer qualquer coisa, pedir, fazer com que não seja julgada a suspeição do Sérgio Moro, principalmente isso também, sob o argumento de que não tem mais sentido porque o Lula está saindo para o semiaberto. Então ele sai como condenado, como culpado, que está progredindo de regime, e você ainda salva a pele do Moro em um STF que esses procuradores já vislumbraram o seguinte: o STF vai limar o Moro, vai considerar a condenação do Lula suspeita, forjada, e o Lula vai ter o processo anulado e vai ser um homem livre e sem condenação nenhuma, tá? Então, eles querem evitar isso. O Fachin teria esse poder, em tese, porque aí entrariam outros processos, aí é outra batalha, mas isso se chama chicana jurídica, ou seja, é uma armadilha jurídica. Para quê? Para empurrar com a barriga. Porque é que na véspera do julgamento no STF, do caso que anularia todos os processos do Sérgio Moro, que tinha o vício de não permitir que o réu falasse por último, por que é que o Fux, o Barroso e o Fachin deram um jeito de não fazer a sessão na quarta-feira? Empurraram com a barriga para ganhar tempo. Eles tentavam ganhar tempo. Eles tentavam fazer com que... Porque o que acontece? Parte da mídia faz aquela discussão. O Merval Pereira, por exemplo, ele está aí com uma matéria hoje, porque a Globo ela tem uma relação com a Lava Jato. Ela luta com o Bolsonaro, mas ela tem uma relação de cumplicidade com a Lava Jato. Então, eles ficam tentando ganhar tempo. E ganha tempo. Vamos empurrando com a barriga, e empurrando com a barriga, a gente ganha tempo para que se produzam os debates, para que pressões sejam feitas em cima dos ministros. E como a gente sabe, os ministros do STF, eles são extremamente suscetíveis a pressões. Principalmente o Toffoli, o Dias Toffoli é o pior. O Dias Toffoli é só você assoprar que ele treme inteirinho. Se assopra alguma coisa, ele estremece inteirinho, e ele está há anos, desde o dia que o Dias Toffoli entrou no Supremo Tribunal Federal, pessoal, ele foi advogado do PT, ele tinha algumas relações com o PT, então, desde então, todo santo dia, ele tenta provar que ele não é petista, e que ele não é de esquerda, e que ele não tem viés. Ele é muito suscetível à pressão. Já uma coisa eu tenho que dizer para vocês, eu admiro muito o Lewandowski, evidentemente, é um sujeito muito corajoso e tal, mas eu admiro muito o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes, ele é uma pessoa que ele não tem medo de reagir, ele não tem medo de dizer o que precisa ser dito. Então, pessoal, eu quero agora passar para a leitura de uma outra notícia aqui, que eu acho que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato recomendou à Justiça Federal que conceda a progressão de regime ao ex-presidente Lula, que está preso desde abril de 2018. Lula atinge, no fim deste mês, a marca de 1/6 da pena por condenação e lavagem no caso do Triplex, principal requisito para que ele saia do regime fechado. Em documento protocolado na tarde desta sexta-feira, a equipe da Lava Jato afirma que Lula já cumpre as condicionantes para que progrida de regime. A informação foi antecipada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha.
A recomendação assinada pelos 15 procuradores do Grupo de Curitiba, incluindo o coordenador Deltan Dallagnol, agora será avaliada pela juíza Carolina Lebos, responsável por administrar o dia a dia do cumprimento da pena. Então, chegamos a Carolina Lebos, que negou tudo o que o Lula pedia, ela negava. Quando morreu o irmão do Lula, a Carolina Lebos negou permissão para que ele fosse velar o irmão morto. Todos os pedidos, essa Carolina Lebos, que tentou jogar o Lula na geral, numa prisão comum, no meio de assassinos, estupradores, todo tipo de psicopata, de bandido perigoso, ela tentou jogar o Lula nessa prisão, onde ele teria barba e cabelo raspados. É essa mulher que vai julgar o pedido de prisão de regime semiaberto para o Lula. E vocês sabem o que vai acontecer? Essa senhora também vai se tornar um docinho do dia para a noite. Vai ficar uma uva. Não, mas o Lula teve bom comportamento, então sim, ele pode ir para o semiaberto. Por quê? O plano dessa gente. Eles esperam ir pressionando o Supremo Tribunal Federal, e ao pressionar o Supremo Tribunal Federal, lá na frente, eles conseguem que o sítio de Atibaia, que o caso do sítio de Atibaia não seja anulado. Ao conseguir isso, eles mandam o Lula para casa numa situação vexatória, com tornozeleira, e daqui a pouco ele volta porque ele é condenado em segunda instância pelo amiguinho dele lá no TRF, pelo amiguinho do Moro lá no TRF4, e os outros dois que também, pelo jeito, estão dominados. E que, inclusive, aumentaram a pena que o Moro deu para o Lula com acusações, esses do TRF4, com acusações que nunca tinham sido feitas ao Lula. Então, o julgamento no TRF4, ele padece dos mesmos vícios do julgamento do sítio de Atibaia. O julgamento do triplex no TRF4, ele tem os mesmos vícios, porque o Lula não teve como se defender de acusações que o Poulsen, o Laus e o Gebran, os três juízes do TRF4, os três desembargadores, fizeram quando confirmaram a condenação em primeira instância, em janeiro de 2018, e além deles confirmarem, eles ainda agravaram a pena e fizeram acusações que não tinham sido feitas e das quais o Lula não pôde se defender. Então, esse julgamento em segunda instância do triplex, ele deveria ser anulado. Eu não sei se a defesa do Lula... Eu acho que a defesa do Lula entrou, inclusive, com essa medida. Eu não sei se entrou, mas se não entrou, deveria ter entrado. Porque é o mesmo vício que tem no julgamento, no julgamento do sítio de Atibaia, onde o réu não pôde falar por último. Por que o réu tem que falar por último? Porque você faz todas as acusações que você quiser a um réu. O mínimo que você deve conceder a esse réu, já que você está num processo que pode tirar a liberdade dele, o bem mais precioso que um ser humano tem, então, o mínimo que você pode fazer é falar, bom, tá aí todo esse monte de acusações contra você, defenda-se. Pronto. A defesa pode até ser inócua, ele pode não conseguir não explicar nada, ele pode, inclusive, dizer até alguma coisa que vai piorar a situação. Se fosse o Janot nessa situação, com certeza ele iria incriminar a si mesmo, porque esse isso que fez o Janot agora foi um ato de sincericídio, né? Mas você não pode deixar impedir que o réu tenha a palavra final, a última cartada dele para se defender. Pode ser o pior bandido, isso é um cânone civilizatório, é um direito civilizatório. Sociedades civilizadas devem
fazer julgamentos justos. Todas as pessoas, pessoal, que pregam julgamento sumário, não precisa de julgamento nenhum, tá na cara que ele é culpado, joga na cadeia, mata, nem tem julgamento, já mata de uma vez. Gente, isso é coisa de selvagens. Nós queremos ser uma sociedade de selvagens, porque sociedade de selvagem não respeita a regra, selvagem não respeita ninguém. Então, eu custo acreditar nessas pessoas que agem assim. Mas aqui a gente vê que dia após dia as pessoas vão mudando de comportamento e vão aderindo ao que é certo, ao que é correto. Agora foi a vez do Ricardo Noblat. Ricardo Noblat, um dos jornalistas que teve o comportamento mais hediondo em relação ao Lula, que fustigou o Lula furiosamente, e ele escreve hoje: tenho dúvidas que Lula roubou diretamente. Então, ele escreve isso no Twitter, escreve um meia-culpa no Twitter, porque simplesmente ele, como tantos outros que estão se arrependendo, estão vendo no que essa perseguição ao Lula resultou para o Brasil. O que todo esse processo insano para derrubar Dilma Rousseff num processo fraudulento. Ontem nós tivemos o Aloísio Nunes Ferreira, aquele tucano que atuou com tanta força no golpe para derrubar Dilma Rousseff, no Senado, inclusive, dizendo que não, foi um golpe, sim. A Dilma foi derrubada por um golpe. Sabe por quê? Porque ele está aí contra a parede pela Lava Jato, por algumas acusações, que inclusive eu acho que as acusações contra o Aloísio Nunes são fracas, mas daqui a pouco esse cara vai estar na cadeia. E ele semeou isso, ele ajudou a semear isso, e aí as pessoas começam a acordar, né? E tá havendo uma pressão. Eu mesmo tinha dito, pessoal, que eu achava que o Lula, ele não deveria... ele deveria ir para casa, deveria ficar livre, tal, mas não nessa situação. Está havendo um movimento, eu vou falar para vocês. Tem aqui um tweet do Paulo Coelho, o grande Paulo Coelho, que inclusive eu tenho a honra de dizer que ele é leitor do blog da Cidadania, não sei se assiste o canal, mas ele mesmo já me disse via Twitter, né, publicamente, e ele diz: Lula livre, seu lugar no momento é na cadeia. Não aceite participar da farsa sinistra dos procuradores da Lava Jato. Aguenta mais um pouco, Lula, e saia como inocente. E eu estou com o Paulo Coelho. Eu vou explicar por quê. A família, notícia também da Mônica Bergamo, família e namorada pressionam Lula a aceitar cumprir a pena em casa. Lula está sofrendo pressão da família e da namorada, Rosângela da Silva, para aceitar a possibilidade de cumprir a pena em casa. Os procuradores da Lava Jato pediram à justiça que ele passe para o semiaberto, mas o ex-presidente reluta. Ele conversará na segunda 30 sobre o assunto. O que acontece é o seguinte: vamos chegar finalmente no cerne, no centro da questão desta transmissão. O Lula, ele está com esse pessoal na mão, pelo seguinte, porque se ele sair para o regime semiaberto, provavelmente com tornozeleira, provavelmente ele vai ficar na casa dele, porque, evidentemente, mesmo que houvesse vaga nos estabelecimentos que tem regime aberto, não tem segurança suficiente para um ex-presidente da República. Foi por isso que o STF, em unanimidade, impediu que aquela juíza, meu Deus, a tal da Carolina Lebos, jogasse o homem no meio da geral.
Evidentemente que eles podem, às pressas, montar uma outra sala em algum lugar, em São Paulo, por exemplo, em qualquer lugar, para o Lula ir dormir, mas não vale a pena o esforço, né? Porque durante o dia ele vai ficar livre, então só se for uma picuinha, o que não seria nada estranho no caso do Lula. Mas o que se diz é que é mais provável que queiram colocar a tornozeleira nele e mandá-lo para casa, inclusive seria uma humilhação a mais que iriam impor a ele, mas, seja de qualquer forma, o Lula está dizendo que não vai. Não vou. Eu não vou sair daqui com tornozeleira. E ele não ir, eu acho bom agora, porque a Lava Jato está querendo manipular o julgamento da suspeição do Moro. E eu vou dizer para vocês que eu não tenho certeza de que o resto do STF, além do Toffoli, do Fachin, do Fux e do Barroso, o Fachin, o Fux e do Barroso, porque são cúmplices da Lava Jato. E o Toffoli, porque é covarde. Desses 4 aí, não só esses 4, mas eu não duvido que, por exemplo, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, por exemplo, não formem uma maioria com eles para não ter que encarar esse pepino de julgar a suspeição do Moro. Não, o Lula já está em casa, já está na rua, então deixa esse negócio de suspeição para lá, vamos cuidar do que importa. Vocês entenderam? Então está aí, pessoal, a razão. Então eu estou com o Paulo Coelho, eu faço minhas as palavras do Paulo Coelho. Lula, não saia, Lula, resista, continue firme, não aceite tornozeleira, não aceite nada, continue em Curitiba, esgrimindo com a sua dignidade e impedindo mais essa farsa judicial. Eles pediram, isso está tudo tão evidente, pessoal, está tudo tão evidente, eles entraram com essa medida 24 horas após 24 horas. Essa notícia saiu ontem às 18 e pouco, que foi justamente a hora em que o Toffoli, anteontem, encerrou a sessão do STF, na qual foi anulado, até que haja qualquer outra decisão do Supremo, virtualmente. Claro que não tem um ato de anulação do caso do sítio de Atibaia, mas tem uma anulação virtual, porque o caso do sítio de Atibaia se encaixa perfeitamente no caso que foi concedida a nulidade por uma maioria de 6 ou de 7-3 no Supremo. Com exceção da Carmen Lúcia, que fez alguma ressalva, que precisaria, naquele caso, não, mas para os outros sim, tal. Sempre aquela coisa, né? A covardia desses ministros. Porque a Carmen Lúcia não faz parte da quadrilha, no meu ver, mas, como Toffoli, é covarde, ela se deixa pressionar. A Rosa Weber também se deixa pressionar. Então, Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia são ministros que eles se deixam pressionar. Mas o Toffoli é o pior, é o mais covarde de todos. As mulheres têm mais coragem que ele. Você dá um soprinho no Toffoli, ele sai correndo, né? Então, eu digo ao ex-presidente Lula que não faça isso, que não caia nessa, porque ele vai acabar, no fim, na cadeia, de novo, daqui a algum tempo, porque eles vão manobrar para que o Supremo, apesar de que o Supremo, como diz um garoto lá que eu conheço, um amigo do meu filho, quando ele era pequeno, ele falava que quem estava brabo tinha sangue no zóio. Eu morria de rir com essa expressão dele. E o Supremo está com sangue no zóio em relação à Lava Jato, em relação a tudo, ao Ministério Público, inclusive. Vocês vejam as medidas duras que foram tomadas contra o Janot. Vocês viram as medidas duras que foram tomadas contra o Janot, porque realmente é uma coisa inacreditável, né? E esse ataque do Janot, ele aglutina o STF em torno do inquérito das fake news e das ameaças ao ministro Supremo, que pega em cheio os lavajatistas e os lateiros.
né? Os lavajateiros é a turma da Lava Jato e os lavajatistas são os apoiadores. Então, o Supremo, ele está com, como eu disse, sangue no zóio, tá? Em relação a isso, e o Ministério Público, muito espertamente, jogou na mão do Fachin, e realmente o Toffoli vamos ter que pressionar o Toffoli, né? A sociedade, o Supremo vai ter que pressionar o Toffoli para não se deixar intimidar e não entrar na do Fachin, que o Fachin vai tentar tirar a suspeição, o caso da suspeição do Lula de pauta, da suspeição do Sérgio Moro de pauta, sob o argumento de que não, era um habeas corpus para o Lula, e o Lula já está solto, então não precisa mais discutir o habeas corpus do Lula. Essa é a intenção da Lava Jato, é isso que eles vão fazer. Então, o Lula ele vai abrir mão, se ele aceitar, porque a progressão de regime já está conquistada por ele, tá? Já está conquistada por ele. O caso do sítio de Atibaia, com essa decisão do Supremo, ele cai, porque o Lula, quando não pôde, quando ele foi condenado pela primeira vez pelo Sérgio, pela Carolina, pela Gabriela Harris, ele pediu o direito de falar de novo. E esse direito foi negado. Vocês entendem? Então, esse caso volta, ele é anulado, provavelmente vai trocar de juiz, então tem mais um ano aí para esse caso do sítio de Atibaia tramitar, e até lá, com tudo acontecendo no país, eu acho, inclusive eles estão trocando o juiz que instruiu o processo. O Brasil passa a ter agora 2 juízes por processo. O juiz que instruiu o processo foi o juiz que concedeu medidas para investigar o réu. Então, ele participou do processo de investigação do réu até chegar. Ele concedeu mandados de busca e apreensão, uma série de coisas. Esse juiz que fez esse tipo, que atuou ao lado da procuradoria, da promotoria, esse juiz, ele não pode mais julgar se o réu é culpado ou inocente. Tem o juiz da instrução, ele participa da investigação. Quando o caso chega, o processo, quando o réu é denunciado à justiça, finalmente, e a justiça aceita, aí vai ter um novo juiz, que não vai estar contaminado pela investigação, para impedir que a gente tenha um juiz como o Sérgio Moro, que não tinha condição nenhuma de ele julgar o Lula, porque ele participou de tudo, ele participou de conversas com procuradores onde o Lula era execrado. O Lula e muitos outros. Eles eram execrados naqueles fóruns, naquelas conversas dos procuradores com o Sérgio Moro. Como é que ele vai ter uma visão minimamente imparcial se ele já, de pronto, ele já discute com a acusação como é que a acusação tem que agir para condenar o réu, como é que ela tem que fazer as petições para condenar o réu? Isso é julgamento aonde? Isso não teve julgamento. O Lula não teve julgamento, ele teve uma condenação sem julgamento. Ele foi condenado, ele foi jogado num cárcere sem ter tido um julgamento de verdade. Então, eu reitero, faço minhas as palavras do nosso querido Paulo Coelho. Muita gente... o Paulo Coelho, apesar dele ser um fenômeno, né, no mundo literário, ele é um fenômeno mundial. Tem gente que critica muito a obra do Paulo Coelho. Eu sempre gostei muito da obra do Paulo Coelho. Eu acho ele extremamente popular. Ele é um autor popular. Ele é o tipo do autor que fala ao povo. Vocês sabem que eu escrevo. Escrever é uma paixão para mim. Eu carrego no currículo elogio do ministro Ricardo Lewandowski aos meus textos. E eu digo para vocês o seguinte:
eu acho que a escrita, seja principalmente a escrita jornalística, ela tem que ser para o faxineiro e para o dono da empresa. Tem que ser acessível a todos. Então, eu rejeito citações, eu rejeito textos rebuscados, ou seja, textos difíceis, com muitas palavras difíceis, com citações, textos empolados, porque os textos que a gente escreve, jornalística, eles têm que ser acessíveis para qualquer cidadão, para que todos possam entender. Nós temos na nossa imprensa, desculpem a digressão, mas eu sempre gosto de falar disso, nós temos na nossa imprensa um grande vício, que é o de jornalistas, o Estadão tem muito isso, aqueles jornalistas que escrevem textos, o cidadão comum não tem condição de ler. Tá? O povão, aí, o cidadão comum não tem condição de ler, porque são textos difíceis, rebuscados, né? Complexos, com palavras difíceis, com expressões difíceis, com muitas citações a autores e pensadores que aquela pessoa que está lendo o texto não conhece e nunca ouviu falar. Então, o Paulo Coelho, além do carinho, do apoio que eu tenho à obra dele, eu faço minhas palavras dele, eu acho que o Lula já resistiu até agora, e ele está muito bem, ele não quer, ele foi o primeiro a dizer que não quer sair, ele foi o primeiro a sair, a dizer, porque o Lula, olha, ele é um sujeito que eles tiraram tudo da vida desse homem, a única coisa que ele quer resgatar na vida dele é a honra dele. O Lula, claro, ele tem uma namorada, ele falou que quer viver muito, mas para um homem como ele, que dedicou a sua vida a melhorar a vida dos brasileiros, o Lula, gente, ele poderia ter tirado tudo o que ele quisesse da política e não precisava nem roubar. Se ele fosse um político como o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que traiu as causas que ele defendeu, o Fernando Henrique Cardoso traiu as ideias do próprio Fernando Henrique Cardoso, se uniu ao grande capital, entregou as joias da coroa do patrimônio público brasileiro para as multinacionais, vendeu a telefonia brasileira, que valia, na época, pessoal, no fim dos anos 90, a telefonia brasileira, o sistema Telebrás, foi vendido por 18 bilhões de reais. Na avaliação mais conservadora, o sistema Telebrás valia mais de 100 bilhões de reais naquela época. Foi vendido por 18. Tá? E fora tudo mais que foi privatizado. Por isso, ficou conhecido como privataria, que é uma analogia entre privatização com pirataria. Então, o Lula é um homem que ele nunca se deixou corromper, nunca se deixou afastar dos interesses do seu povo. Os governos dele foram tão bons que ele saiu com 87% de aprovação. Por quê? Porque ele melhorou efetivamente a vida do povo. No cálculo mais conservador, ele tirou 50 milhões de pessoas da miséria e da pobreza, não é? O Brasil formou um colchão de reservas cambiais. Ele fez uma obra na economia que nunca ninguém conseguiu fazer. O Brasil vivia entrando em crise cambial. Não tinha dinheiro, tinha que pegar dinheiro com o FMI, como está a Argentina aí, pegando dinheiro com o FMI. O Brasil não precisa, sabe por quê? Porque o Lula deu um colchão de dólares, reservas em dólares, de quase $500 bilhão. Tá bom para você? É uma coisa que nunca existiu. Hoje o Brasil está resistindo a todos esses problemas na economia, sabe por quê? Porque o Brasil tem esse colchão legado pelo Lula para Dilma, para o Temer e agora para esse cretino do Jair Bolsonaro.
Então, pessoal, olha, eu quero agradecer muito quem teve paciência de me escutar, e eu peço a você que compartilhe esta live, compartilhe o máximo que você puder. As pessoas precisam saber, precisam repercutir esse pedido que eu faço ao Lula, que ele fique sabendo através de outras pessoas e do movimento que se formar, pedindo a ele que não aceite esse regime semiaberto, que isso é uma armadilha. Eu queria antes, agora, nessas condições, eu não quero, até porque o Ministério Público pediu, e pediu com intenções que estão muito claras e que eu expliquei aqui. Então, pessoal, eu agradeço, vamos todos aí comer a nossa feijoada, que hoje é dia bom de feijoada, que está friozinho, eu já estou até com fome, e eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.